John Wayne Gacy é sem dúvida um dos nomes mais sombrios da história criminal americana. Quando falamos de mistérios resolvidos, o seu caso é o que podemos chamar de um mistério disfarçado de normalidade. Ele era um homem aparentemente comum, mas como veremos, o terror estava disfarçado por trás de uma fachada imbatível. Mas antes de chegarmos às suas atrocidades, vamos voltar no tempo. Quem era John Wayne Gacy? O homem por trás da máscara do palhaço. Nascido em 1942 em Chicago, Gacy parecia ser apenas mais um filho de imigrantes em uma grande cidade americana. Filho de pais severos, especialmente de um pai alcoólatra e abusivo, Gacy cresceu sob um regime de críticas constantes. Em sua infância, ele era um garoto tímido, sem muitos amigos, e aparentemente sem nada que indicasse o horror que ele causaria no futuro. Mas há algo no comportamento de Gacy que se torna cada vez mais inquietante à medida que o tempo passa. Durante sua adolescência, ele começou a desenvolver uma necessidade obsessiva de controle, manipulação e uma visão distorcida do poder. No fundo, ele não queria ser um menino tímido. Ele queria ser alguém que as pessoas olhassem com admiração, alguém que pudesse dominar e intimidar. Será que isso sempre esteve em sua mente ou surgiu mais tarde? E é aí que o mistério começa. Como um homem aparentemente tão comum, tão integrado à sociedade, foi capaz de esconder o monstro que ele realmente era? A verdade é que Gacy sabia jogar esse jogo. Ele nunca foi um louco solitário, mas um mestre da dissimulação. Em 1968, ele se estabeleceu em Norwood Park, um subúrbio de Chicago, onde começou a trabalhar em sua própria empresa de construção. Parece normal, certo? Quase perfeito. Mas aqui vem o ponto crucial que muitos não notaram. Gacy começou a se envolver em festas, política local, e até a criar uma imagem de bom moço participando de eventos beneficentes, se mostrando um cidadão exemplar. Mas o que ninguém sabia é que essa fachada de bom vizinho e pai de família escondia uma natureza perturbadora e, como veremos, mortal. O que fez Gacy se tornar o monstro que foi? O que ele escondia debaixo dessa máscara? Esse é o verdadeiro mistério que vamos tentar entender. Você acha que sua infância difícil foi o que moldou sua crueldade, ou havia algo mais profundo em jogo? Mas antes de avançarmos e tentarmos entender o que aconteceu dentro de Gacy, será que ele já estava planejando tudo? Ou foi algo que cresceu em sua mente ao longo do tempo? Agora, um detalhe importante: não é coincidência que, no auge de sua aparente normalidade, ele escolheu se envolver com crianças, com jovens, em sua comunidade. O que Gacy fazia nas sombras, ninguém sabia. E isso nos leva à próxima parte do mistério. Uma parte que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. O que exatamente ele fez com suas vítimas? E como ele se escondeu por tanto tempo? Mas isso, meu amigo, vamos falar um pouco mais à frente. E quando chegarmos lá, você ficará surpreso. E talvez até com medo de olhar para as pessoas ao seu redor. John Wayne Gacy sabia exatamente como jogar o jogo da normalidade. Enquanto sua verdadeira natureza permanecia oculta nas sombras, ele criava uma fachada perfeita. Um homem de família, ativo na comunidade, com um trabalho respeitável, e até uma imagem de bom cidadão. Ele era, de fato, um mestre da dissimulação. Ninguém suspeitava do mal que ele carregava dentro de si. Em 1971, Gacy se casou com sua segunda esposa, Carol Hoff, e juntos se mudaram para uma casa em Norwood Park, um bairro de classe média. De fora, parecia ser o retrato da vida americana tranquila. Uma casa com cerca de 2 andares, um belo jardim e uma vida de subúrbio feliz. Mas dentro dessa casa, algo muito mais macabro acontecia. Ele tinha uma pequena empresa de construção e era conhecido pela sua habilidade de fazer o trabalho. Isso lhe deu uma boa reputação e o colocou em contato com jovens que procuravam emprego. Essa posição de poder e respeito em sua comunidade era sua armadura, a cobertura perfeita para esconder suas ações grotescas. Gacy usava seu trabalho e sua posição social como disfarce, para manter suas atividades horríveis longe dos olhos de todos. E a coisa mais aterrorizante: ele era conhecido na vizinhança por ser um palhaço. Sim, isso mesmo. Gacy se vestia de palhaço e fazia apresentações em festas e eventos. Ele tinha até um nome artístico: Pogo, o Palhaço. Como se pudesse enganar as pessoas ainda mais com essa fachada de boa vontade, ele usava esse alter ego para se aproximar de crianças e jovens. Mas será que Gacy estava apenas brincando de ser palhaço? Ou isso era parte de um plano ainda mais sinistro? Aqui está o primeiro grande mistério. Ele estava apenas se divertindo com uma persona pública, ou havia algo de muito mais sinistro por trás dessa maquiagem e desse sorriso falso? E aqui surge uma grande pergunta: como foi possível que ele enganasse tantas pessoas por tanto tempo? A resposta está no comportamento controlado e calculado de Gacy. Ele não agia de forma errática, mas cuidadosamente conquistando a confiança de todos ao seu redor. Mas em sua mente o caos estava prestes a começar. Será que algum de seus amigos ou vizinhos sabia algo?
mas escolheu ignorar os sinais? Ou ele realmente conseguiu esconder sua verdadeira natureza? No entanto, enquanto Gacy continuava a viver sua vida de bom moço, algo estava se formando nas sombras. Ele sabia que o poder que tinha sobre as pessoas e a confiança que todos depositavam nele eram suas maiores armas. Mas o que aconteceu quando essas armas começaram a ser usadas contra suas vítimas? E agora, fica uma pergunta inquietante. Quantos jovens ele enganou antes que a verdade começasse a emergir? Fique ligado, porque a próxima parte da história vai te surpreender ainda mais. O mistério só está começando, e o pior está por vir. A prisão de John Wayne Gacy não aconteceu de repente, não foi uma descoberta reveladora que surgiu do nada. Foi uma sequência de eventos que, aos poucos, começaram a desmascará-lo. E o mais aterrador, ele sabia exatamente como manter a calma enquanto sua vida começava a desmoronar. Em 1978, o caso de desaparecimento de um jovem chamado Robert Piest, de 15 anos, foi o que começou a ligar os pontos. Piest havia sido visto pela última vez saindo do trabalho e entrando no carro de Gacy, depois de ter sido oferecido um emprego em sua empresa. Mas não foi só esse desaparecimento que fez a polícia desconfiar de Gacy. Outros jovens haviam desaparecido nos meses anteriores, e os relatos eram sempre semelhantes. Eles eram atraídos por Gacy com promessas de trabalho e depois nunca mais eram vistos. A polícia inicialmente não sabia o que fazer. Gacy era um homem respeitável, com um bom histórico e uma imagem pública impecável. Como um homem com uma vida tão perfeita poderia estar envolvido em algo tão horrível? Mas à medida que os detalhes começavam a se encaixar, a caça a Gacy começou. Os investigadores foram até sua casa e, embora não tivessem evidências físicas suficientes, algo na maneira de Gacy os fez suspeitar ainda mais. Ele estava calmo demais. Estava comportado demais, quase como se soubesse que tudo estava prestes a acontecer. Ele tentou se livrar de qualquer evidência, mas os detalhes começaram a se tornar claros para a polícia. Gacy estava envolvido em algo muito mais profundo e sinistro do que todos podiam imaginar. Foi quando os investigadores começaram a buscar em sua casa que eles encontraram o que ninguém estava preparado para encontrar. Mas o mais assustador é que, apesar de toda a evidência, Gacy continuava a negar tudo. Ele estava mentindo com a mesma frieza que sempre teve, tentando enganar os investigadores da mesma maneira que enganava todos ao seu redor. E aqui está a grande pergunta que te deixo. O que ele fez enquanto tentava esconder suas ações? Você vai descobrir em breve, porque a verdadeira revelação está prestes a acontecer. E a forma como ele escondeu suas atrocidades vai fazer sua pele arrepiar. Quando se trata de John Wayne Gacy, o número de vítimas é apenas uma das facetas aterrorizantes de sua história. Cada uma dessas vidas perdidas tinha uma história, uma identidade e um futuro interrompido de forma brutal. Mas quem eram esses jovens? Como Gacy os atraía para sua armadilha mortal? As vítimas de Gacy eram, em sua maioria, meninos e jovens adultos, com idades entre 14 e 21 anos. Eles eram atraídos por promessas de trabalho, oportunidades de emprego ou até mesmo pela simples ideia de ganhar dinheiro rápido. Gacy usava sua posição como empresário para criar uma fachada de respeito e autoridade, tornando-se a figura confiável em quem essas jovens vítimas confiavam. É importante notar que para muitos Gacy era visto como o bom moço da cidade. Ele dava festas, era ativo em sua comunidade e, claro, usava sua persona de palhaço como uma forma de atrair ainda mais simpatia. Ele sabia como manipular o que as pessoas pensavam dele. Mas quando a polícia começou a analisar os desaparecimentos, o padrão se tornou claro. As vítimas desapareciam em circunstâncias semelhantes. Sempre após terem tido algum tipo de contato com Gacy, a cada nova descoberta, o número de vítimas aumentava. Mas a grande questão era: Gacy estava agindo sozinho ou havia algo mais por trás disso? De onde vinha sua frieza para cometer tais crimes? O que levou um homem aparentemente normal a se transformar no monstro que ele se tornou? Cada uma dessas vítimas teve sua vida tomada, muitas vezes de maneira brutal, e suas famílias nunca mais seriam as mesmas. Mas Gacy nunca demonstrou arrependimento. Ele continuava a esconder sua verdadeira face e a manipular todos ao seu redor. O mais macabro disso tudo, ele guardava os corpos de suas vítimas em sua própria casa, muitas vezes enterrando-os no porão, como se fossem simples objetos a serem descartados. A chave para entender Gacy está nas suas vítimas. Quem eram essas pessoas? E por que ele as escolheu? Enquanto você tenta absorver essa ideia, o maior mistério de todos está prestes a ser revelado. Como ele se escondeu por tanto tempo? Como conseguiu manter a aparência de um cidadão exemplar enquanto cometia tais atrocidades? Tudo começou a mudar quando a polícia, inicialmente cética, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. A denúncia do desaparecimento de Robert Piest foi a gota d'água. A partir daí, o caso de Gacy não poderia mais ser ignorado. A polícia foi até a sua casa, e o que eles encontraram por lá foi além de qualquer imaginação. Gacy tentou se mostrar calmo,
Mas ao ser interrogado, algo em sua postura levantou suspeitas. Ele era nervoso demais, tentando dar explicações vagas sobre o que poderia ter acontecido com seus empregados e amigos desaparecidos. Ele dava desculpas, tentava se livrar de evidências, mas as perguntas começaram a se acumular. A investigação se intensificou. Os policiais, agora focados no homem aparentemente normal, começaram a revirar sua casa com mais atenção. O que os investigadores não esperavam era o que estavam prestes a encontrar. Algo que fazia os seus piores pesadelos parecerem pequenos diante da realidade. No fundo do porão de sua casa eles encontraram restos humanos. Mas não apenas isso. Os corpos das vítimas estavam enterrados, misturados com o solo, e Gacy tentava disfarçar tudo como se nada tivesse acontecido. Isso tudo dentro da casa que ele chamava de lar. E aqui vem a pergunta-chave. Como ele conseguiu esconder seus crimes por tanto tempo? Será que ele sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo? Ou o medo de ser descoberto o levou a agir de forma tão calculada? Gacy não apenas cometeu assassinatos, mas se escondeu atrás de uma máscara de normalidade, enganando todos à sua volta, até mesmo a própria polícia. Mas, mais uma vez, qual foi o maior erro de Gacy? Vamos deixar você refletir sobre isso, pois as próximas etapas da investigação revelam ainda mais segredos sobre o que aconteceu naquela casa. A parte mais perturbadora da história de John Wayne Gacy não são apenas os seus crimes, mas o que ele fez com as evidências, os corpos de suas vítimas. A polícia sabia que Gacy estava escondendo algo, mas o que eles não imaginavam era a magnitude de suas ações. Quando os investigadores entraram na casa de Gacy e começaram a desenterrar os corpos de suas vítimas enterrados no porão, em diferentes partes da casa, até mesmo no quintal, eles estavam enterrados com pressa, como se Gacy tivesse tentado apagar qualquer vestígio de sua verdadeira natureza. E o que é ainda mais perturbador, Gacy não se limitava a matar. Ele também torturava e humilhava suas vítimas antes de matá-las. O horror encontrado naquele lugar foi de tal magnitude que os policiais e investigadores ficaram em choque. A cena era de um terror psicológico, onde a realidade se tornava mais difícil de acreditar do que qualquer ficção. Mas o maior mistério de todos não era apenas o número de vítimas, mas o que exatamente levou Gacy a agir dessa forma. O que ele sentia enquanto enterrava os corpos e tentava esconder sua monstruosidade atrás de uma vida de fachada. Agora a grande pergunta que paira é: até que ponto Gacy sabia o que estava fazendo? Ou ele foi um homem tão manipulado por suas próprias fantasias que não teve mais controle sobre suas ações? Talvez nunca saberemos a resposta, mas as evidências falam por si mesmas, e o monstro que ele se tornou está agora exposto para todos verem. Após ser preso, John Wayne Gacy se viu frente ao sistema judicial, mas como sempre manteve sua fachada de calma e controle. O julgamento foi um evento de grande repercussão, especialmente pela natureza dos crimes e pelas evidências esmagadoras que surgiram contra ele. Gacy, no entanto, continuava a negar tudo. Ele alegava que era inocente, e até chegou a afirmar que era uma vítima de conspiração. Mas à medida que mais provas eram apresentadas, sua defesa tornava-se cada vez mais frágil. A acusação, por outro lado, tinha um caso sólido. Os corpos enterrados em sua casa, os testemunhos das vítimas que sobreviveram e os detalhes sobre como ele atraiu suas vítimas e os matou com frieza não deixavam dúvida. O impacto das provas no tribunal foi avassalador, e o caso de Gacy rapidamente se tornou um dos mais comentados da história criminal dos Estados Unidos. Mas o que mais chocou o público foi a indiferença de Gacy durante o julgamento. Ele não demonstrava arrependimento, nem parecia sentir qualquer remorso por suas ações. Ele continuava agindo como se fosse uma vítima, como se os outros fossem os culpados por sua condenação. Isso fez com que muitos vissem Gacy como um monstro ainda mais perigoso, alguém que não só matava, mas também manipulava, controlava e se escondia atrás de uma fachada de normalidade. No final, o veredicto foi claro: guilty. Gacy foi condenado à morte por homicídios e outras atrocidades, e a sentença de morte foi imposta. Mas a verdadeira questão era: seria a execução de Gacy o fim de um mistério, ou ele ainda guardava segredos que nunca seriam revelados? Com a condenação, Gacy foi enviado ao corredor da morte, onde passaria os anos seguintes aguardando sua execução. Mas enquanto isso, o público se perguntava: será que ele poderia ter mais vítimas ocultas? Ou havia mais de seu passado que ele ainda não tinha revelado? Com cada dia que passava, o enigma Gacy se tornava mais intricado, e a pergunta permanecia: o que mais ele sabia sobre suas vítimas? Agora, com a sentença de morte em sua cabeça, Gacy parecia mais uma vez calmo demais, quase como se nada pudesse tocá-lo. Mas será que ele estava realmente tranquilo?
Ou ele sabia algo que nos faria repensar todo o caso? Como ele conseguiu esconder seu verdadeiro eu durante tanto tempo? E o que ele estava tentando esconder até o fim? Agora, anos após sua condenação e execução, a grande pergunta ainda persiste: mistério resolvido? Ou há mais a aprender sobre John Wayne Gacy e seus segredos? Quando Gacy foi finalmente executado em 1994, muitos pensaram que o caso estava encerrado. No entanto, ainda há aspectos do seu comportamento e dos seus crimes que não foram completamente compreendidos. Gacy, antes de morrer, nunca confessou completamente seus crimes ou forneceu informações sobre suas vítimas. A razão para isso continua a ser um mistério. Ele realmente não se importava com as vidas que destruiu, ou ele estava escondendo algo mais? Alguns teóricos acreditam que Gacy sabia que havia mais vítimas, mas se recusou a revelar a localização de seus corpos para continuar a alimentar a paranoia e o mistério que cercava sua figura. Além disso, algumas questões permanecem em aberto até hoje. O caso de Gacy levanta dúvidas sobre a justiça, sobre a maneira como ele manipulava as pessoas e sobre os aspectos psicológicos que o levaram a cometer tais atrocidades. Será que sua infância foi a causa de seus crimes? Ou ele nasceu com essa natureza monstruosa? Como ele foi capaz de se manter tão calmo e calculista durante o julgamento e a execução? Há algo que ele levou consigo para a sepultura que nunca será revelado? E por a questão que muitos ainda se perguntam: John Wayne Gacy foi um homem que se tornou um monstro por circunstâncias externas? Ou ele sempre foi um assassino em potencial, disfarçado de bom moço? Com o fim do caso, muitos especulam, mas poucas respostas concretas surgem. O monstro que Gacy se tornou e as atrocidades que cometeu continuam a fazer com que todos que seguem seu caso se questionem sobre os limites da natureza humana. Agora que você chegou até aqui, eu quero saber: você acha que todos os mistérios envolvendo Gacy foram resolvidos? Ou será que ele ainda está guardando segredos que nunca saberemos? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para não perder o próximo mistério que vamos desenterrar.